Tá sinistro. Por que o 9 é importante? 9 é importante porque em Ezequiel 28, né, mostra que Lúcifer recebeu de Deus 9 pedras. Deus deu para ele 9 pedras. Então, esse número 9 é o número dele. Né? E o horário que Jesus morre na cruz é a hora 9ª, pelo calendário judaico. Né? Então ele foi crucificado na hora 6ª, meio-dia do nosso horário, e morreu às 3 da tarde, ou hora 9ª no calendário judaico. Então foi o horário que Jesus morreu. Então para eles é um número importante. Né? É um número importante. Para os judeus é um número divino. Para o satanismo eles deformam isso daí, né? E transformam isso num número satânico. O 999 tem algum significado? 3 noves? Não. Só para saber. Não. Curiosidade minha, sem nenhuma relevância. Né? Então, eles acabam se pautando muito nessa questão dessa numerologia. Né? E a vacina vai vir, vai funcionar. Não, mas tu estava no Trump. No Trump, exatamente. O Trump. Então, é o 45º presidente norte-americano, 549. Né? E lá nos Estados Unidos começa uma nova ordem mundial. Ela tem que começar nos Estados Unidos, essa nova ordem mundial. Isso já foi falado e repetido muitas vezes, né? Em mídias, né? na ONU, tudo mais, em nova ordem mundial. Se fala muito em nova ordem mundial. Parece que o mundo está anelando por uma nova ordem mundial. Né? E como é que você faz? Você tem que resetar o sistema, né? Para ter uma nova ordem mundial. Para resetar o sistema, você abala a economia. Né? Você não precisa chegar, no caso, com uma quebra da Bolsa de Nova York, mas se você abalar a economia com a pandemia, né, você já começa a resetar o sistema. Né? E aí você... De que forma? Você começa a ter escassez, né, financeira, de fluxo de dinheiro. Mas eu, pessoalmente, gostaria que esse sistema fosse resetado, na verdade. Porque eu acho que o sistema que a gente está vivendo é um sistema muito repressor, é um sistema meio que, tipo... Ele não é um sistema que está para potencializar a humanidade, mas sim para sugar o que a gente produz, né? Exato. Então a ideia justamente é essa. É propor uma nova ordem mundial que venha deixar feliz. Mas isso é o cavalo de Troia também. É o cavalo de Troia. Para te deixar feliz. Então é uma ilusão. É uma venda de uma ilusão. Né? Então, mas será que esses caras não se beneficiam no sistema atual? Porque hoje, por exemplo, o dólar é meio esquisito, né? No sentido de, tipo... Todo o poder que é atribuído ao dólar, ele é atribuído por uma questão de fé humana mesmo. No sentido que a gente deposita a fé que o dólar é a moeda mais forte e, portanto, ela se torna. Mas todo o lastro do dólar é bem esquisito. Eu já vi uns vídeos aí dos caras falando de como se surgiu as organizações que hoje cuidam da Casa da Moeda Americana, que hoje são as organizações que lastram o dólar. Todas essas organizações, elas têm um ocultismo ali, né? Tem um negócio secreto de como elas funcionam. Não é bem claro quem manda e por que funciona desse jeito. Por que esse jogo é assim? Por que eles têm esse poder? Não um poder assim que, tipo, qualquer pessoa poderia ter, mas tem uma galera que controla. E você vê, aí o Trump, ele fez muitas coisas, né? Muitas coisas para corroborar para essa plataforma, né, do satanismo, digamos assim. Uma delas foi transferir a embaixada americana para Jerusalém, né, e reconhecer o Estado de Israel, Jerusalém como capital do Estado de Israel. Isso daí foi um marco, assim, no mundo espiritual, assim, pelas profecias bíblicas, né? Isso aí tem um peso bastante grande, né? Porque Israel é como se fosse a figueira, né? Então faz uma alusão à figueira, a Bíblia faz uma alusão a Israel à figueira. Então Jesus ele fala em Mateus 24 que quando a figueira, os ramos estiverem tenros, né, é chegado o verão e eu estou chegando à porta. E ainda ele repete, não vai passar essa geração sem que essas coisas aconteçam. E ele diz o que vai acontecer. Vai ter terremoto, vai ter maremoto, vai ter morte, vai ter pandemia, vai ter uma série de coisas. É que é foda que essas coisas sempre acontecem na humanidade, né? Maremoto. Acontece. Pô, eu lembro numa época atrás que lá na Tailândia, não sei se foi na Tailândia. Não foi na Tailândia, não. Tailândia, teve tsunami? Foi um tsunami, foi na Tailândia? Tailândia, acho que foi Tailândia. Ou Finlândia, eu não lembro. Mas matou uma porrada de gente. Isso sempre aconteceu, entendeu? Sempre aconteceu. É legal, é foda você fazer um presságio de algo que sempre acontece, porque é muito fácil você conectar. Você falar, opa, esse presságio está acontecendo, mas isso sempre acontece na humanidade. Doença, caos, destruição. Sim, mas existe um detalhe. Existe um detalhe. Se você observar estatisticamente, fizer um estudo estatístico, quantitativo, né, da década de 50 para cá, né, teve um aumento de mais de 40% dos cataclismos mundiais. Então, quer dizer, nós nunca tivemos uma queimada como teve
na Flórida, É verdade. né? Como teve na Austrália, né? Furacões, temporada de furacões, Mas né? isso não é atribuído ao efeito do aquecimento global? Global? Não sei, poderia até ser, mas o fato é que aumentou. Uhum. Né? Fato é que aumentou bastante. Então, isso coincide com uma profecia bíblica que foi profetizada antes de tudo isso estar acontecendo. Né? E faz uma correlação com Israel. Israel foi fundado em 14 de maio de 1948. Né? E Jesus fala, não vai passar essa geração sem que essas coisas aconteçam. Uma geração bíblica tem 70 anos. Né? Salmo 90:10 fala disso. Então, se você pegar, né, 48, 2018, montou, né, 70 anos. Então, seria um momento que Jesus está às portas, né, está perto de voltar. E Mateus 24, ele fala o que seria um princípio das dores, que é exatamente o momento histórico que a gente está vivendo. Quer dizer, tudo aquilo que está escrito na Bíblia, em Mateus 24, que Jesus fala, que ele chama de princípio das dores, né, é exatamente o momento histórico que nós estamos vendo hoje. Quer dizer, seria muita coincidência, né, você pegar essas datas, né, de Israel, de 70 anos, né, agora 73, e você vê todo esse conglomerado. O genro do Trump colaborou muito também para fazer tratados de paz em Jared Israel. Kushner. Esse daí é... Esse aí É satanista? Esse é poderoso Mas também. ele é satanista ou não? Esse é. É, entendi. Mas, porra, o Trump ser satanista não é um pouco burro da parte dele? Porque, porra, todos os holofotes estão nele, porra, olhando o que ele tá fazendo. Porra, mas como Não? é que ele chegou à presidência? Sendo satanista. Ou alguém... A Rússia dando uma força, que é porque você tem um amigo lá, que é o Putin, né, que faz parte do mesmo clube de golfe. O lance do Trump é esquisito porque ele é o primeiro presidente em muito tempo que não é reeleito. É verdade. Né? É verdade, é meio bizarro. Ao mesmo tempo, ele é um dos presidentes que foi eleito numa situação muito atípica dentro da conjuntura política. Exatamente. É. E teve o lance lá, inclusive a CIA chegou a comprovar isso, né? Que a Rússia influenciou. Teve um papel de influência. Mas será que a CIA, comprovando isso, não é tipo o sistema americano lutando contra um cara que é um outsider? Pode ser também. Eu não descarto essa possibilidade, não. Mas eu acredito que a Rússia teve a ter mexido os pauzinhos, sim. Bom, pra Rússia faz todo sentido. Os democratas odeiam a Rússia, eles demonizam a Rússia. Eles falam que o Putin é um ditador, terrorista, assassino, torturador. Exatamente. Né? Não que ele não seja, tá ligado? Mas a verdade é que... Pô, o Putin anda montado em ursos sem camisa na Sibéria. Mas aqui a verdade é que se for fazer um comparativo de maldades, os Estados Unidos também é muito mal. Sim. Né? Ele invadiu vários países sem nenhuma justificativa, simplesmente pra explorar a riqueza deles. Ou pra ter um controle mundial. Tu não concorda comigo que, porra, eu tenho mais controle se eu for sei lá, o vice-presidente ou o conselheiro do presidente? Muito sábio. É isso mesmo. Normalmente... É porque eu joguei Vampiro à Máscara. Normalmente, numa eleição, por exemplo, tá? Vamos supor que um satanista ele queira um cargo de poder. Ele não se candidata a ser o presidente, ele se candidata a vice. Porque toda artilharia vai no presidente. Cara, isso faz todo sentido. O centrão é do diabo. Aí, ó.